Capítulo 12, terceira parte. Da perfeição moral, tópico, paixões. Perguntas de 907 a 912. Pergunta 907. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Resposta: não. A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que dela se faz é o que causa o mal. Pergunta 908. Como se poderá determinar o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Resposta: as paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá um resultado, um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Se o homem, porém, em vez de dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos e a própria força que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é, assim, um mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão, propriamente dita, é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. E este excesso se torna um mal, quando tem como consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Pergunta 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Resposta: sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos entre vós fazem esforços. Pergunta 910. Pode um homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Resposta: se o pedir a Deus e ao bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles. Pergunta 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Resposta: há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas ficam, que não seja como querem. Quando um homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é, para ele, uma vitória do espírito sobre a matéria. Pergunta 912. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Resposta: praticar a abnegação.